O sorgo granífero é usado na produção de ração animal. Para quem não conhece, o grão é muito procurado, né, como insumo para avicultura, pecuária de corte, de leite e também na suinocultura. Uma pesquisa recente mostrou que a venda da semente dele cresceu e atingiu 23% neste ano. Vamos saber as razões deste crescimento no setor com Lucas Alves, gerente de contas da Kainetec. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fábio, tudo bem? Tudo ótimo, satisfação em conversar contigo. Agora, Lucas, nós temos aí uma boa informação, né? A semente, quer dizer, a procura pela semente cresceu. Será que seria um sinal vamos dizer assim, de uma demanda maior também lá no campo, por mais grão desse sorgo, desse tipo de sorgo? Com certeza, Fábio. O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, né, nesse ano não foi diferente, mas o aumento pela demanda de sorgo granífero vem crescendo no Brasil, né? Ao longo dos últimos 30 anos, a área plantada no Brasil cresceu aí próximo a 8% em média ao ano, né? Como você comentou, né, o sorgo é uma excelente opção, um excelente substituto ao milho, no caso, na composição principalmente de ração para alimentação animal, né? Lucas, eu fazendo uma rápida pesquisa, né, para que pudéssemos aqui ter esse bate-papo, porque o meu conhecimento de sorgo granífero é muito pouco, mas você diante do mercado aí sabe mais, porque olha só, esse sorgo, esse tipo de sorgo, ele se adapta muito bem, ele tem uma boa aceitação no solo, isso facilita com que o plantio ocorra com desenvolvimento correto, se houver o plantio no período certo, a produtividade será satisfatória, será positiva. São esses detalhes que fazem o sorgo granífero um diferencial também, né? Até na hora da rotação de culturas, o produtor pode escolhê-lo. O sorgo tem ganho espaço, né, como uma segunda safra, como uma safra de inverno, e ele funciona exatamente como uma opção aí no caso, mais flexível, mais resistente, né? Pensando que a questão da janela do milho muitas vezes acaba encurtando em função do ciclo da safra de verão, né? A gente viu no ano passado boa parte das regiões ali com problemas de chuva, mais no final do ciclo da soja, o que impossibilitou que a soja fosse colhida no momento certo e encurtou o tempo de janela, né, trazendo um risco grande aí para o plantio de milho, né? Então, muitos produtores optaram aí pelo plantio do sorgo, que é uma cultura que, dentre as características, né, tem uma resistência maior, permite uma janela de plantio ali muitas vezes um pouco mais estendida e tem uma exigência menor também quando a gente fala da questão hídrica, né? Então, o sorgo precisa de menos água para o desenvolvimento do que o milho precisa, considerando que a partir ali de fevereiro, março em diante, a gente começa a ter uma diminuição na frequência da chuva quando a gente fala de Brasil. Eu achei interessante também observar, Lucas, que em determinadas regiões ele vai ser plantado também em épocas diferentes, né? No caso do verão, no sul, então no centro-oeste ele vai ser talvez uma substituição da soja, uma sucessão, na verdade. Então é mais ou menos isso, né? O produtor, dependendo da sua região, de clima, ele vai estar adaptando ao plantio, né? Perfeito. No que tange ao sorgo granífero, né, principalmente com uma cultura de inverno, né, em geral com a entrada do plantio ali acontecendo entre fevereiro e março, né, idealmente no mês de fevereiro, mas que traz justamente um pouco dessa flexibilidade, né? Às vezes o milho não teve tempo, a soja não saiu a tempo do campo, a janela de milho ficou um pouco mais apertado, que traz para a cultura do milho um risco maior pela questão de chuva, muitas vezes, né? Então, o produtor tem no sorgo ali uma opção importante como substituto, que tem uma tolerância maior e também tem uma característica, uma necessidade de investimento menor quando comparado ao milho ali em termos de insumo, em termos de defensivos agrícolas também. Eu achei também bom a gente estar trazendo aqui para o telespectador que o sorgo granífero sem tanino, ele pode ser usado como ração de frango de corte, já no primeiro ano de vida, né? Na primeira semana aí de vida. Perfeito. Hoje, a principal destinação do sorgo granífero é, de fato, a alimentação animal, né?
A composição da alimentação da ração hoje, a soja entra para fazer ali o percentual, a fatia de proteína necessária, e o milho entra como fonte energética, né? E é justamente nessa composição energética que o sorgo vem para poder ser um substituto, né? No passado o produtor tinha um pouco de dificuldade com a questão da comercialização do grão de sorgo, né? O que hoje já não é mais uma verdade, né? As empresas se adaptaram e começaram a usar também, consumir o sorgo como esse substituto que aumentou aí a demanda pelo produto. Lucas, consequentemente, a gente pode então interpretar que esse aumento na procura das sementes é bem provável que muitos produtores aí estão usando realmente como ração animal, em substituição ao milho, até porque o preço do milho estava um pouco nas alturas e aí o produtor acabava sentindo no bolso e pode então ser uma boa alternativa para uma alimentação sadia, né, com seus nutrientes e em substituição a uma perda financeira aí, caso o produtor, no caso do frango, sentisse na ponta do lápis, né? Perfeito. Eu acho que a tendência, né, Fábio, pensando para frente, é que o sorgo continue se consolidando e ganhando ainda mais espaço. Claro que o milho tem um papel essencial na nossa cadeia atualmente, né? O Brasil hoje tem mais ou menos 17 milhões de hectares de milho plantado no inverno, mas como eu comentei, né, até pelas questões de janela, muitas vezes o que a gente tem visto na soja já esse ano é um atraso no plantio em parte das regiões. Tem região chovendo muito, como é o caso do Paraná, e tem regiões onde as chuvas estão mais irregulares. Isso deve, de novo, trazer uma agregação para a área de sorgo, fora algumas áreas de milho, né, que tem histórico muito grave ou muito intenso de cigarrinha nos últimos anos, que o sorgo também traz essa possibilidade, né, para o produtor não precisar correr mais esse risco também com o milho. O sorgo entra bem nessas áreas de pressão de cigarrinha. Lucas, só para terminar, e legal, né? A Embrapa também tem desenvolvido vários projetos, né, na genética, e isso acaba ajudando a mudar, talvez, a fortalecer, né, essas sementes e o poder que ela tem, né? O que a gente tem observado, Fábio, ao longo dos anos, né, que enquanto a área cresceu nesses 30 anos uma média de 8%, a produtividade cresceu ali quase 80% em média ao longo desse mesmo período de tempo, né? E isso é reflexo justamente desse investimento, né? As empresas, os órgãos governamentais envolvidos aí no desenvolvimento de sementes, de outras tecnologias que trazem aí uma melhor produção de sorgo, né? E é importante pontuar, né? A gente comentou bastante que é sim uma cultura que tem uma menor exigência em termos de manejo, em termos de investimento, mas vale pontuar de que o sorgo também é uma cultura responsiva a tratamento, tá? Então, muitas vezes cabe ali o produtor analisar cada situação, a necessidade muitas vezes de entrar com um defensivo, com um fungicida, que pode, no final das contas, beneficiar ainda mais a colheita dele e ter uma relação custo-benefício favorável. É muito bom trazer novidades, mostrar para o produtor o quanto a pesquisa tem andado em algumas culturas e como as vendas também correspondem em alta esse tipo de diferencial. Lucas Alves, gerente de contas da Cainetec, muito agradecido pela participação, uma ótima tarde. Obrigado, Fábio. Boa tarde.